Olá! Vamos iniciar uma aventura aérea sobre grandes monumentos naturais. Vamos ver os mais diversos tipos de rochas que levaram centenas de milhares de anos para serem formadas. Nossa jornada se inicia em Quixadá, uma cidade distante de Fortaleza, a capital do Ceará, no nordeste do Brasil. Quixadá é vista por muitos como uma cidade naturalmente abençoada, com enorme potencial turístico. Para qualquer lado que se olhe, estamos cercados por eles, os monólitos. Você sabe o que são? Do que são feitos? Quanto tempo leva para a sua formação? Continue conosco e descubra. Um monólito é uma estrutura geológica, como uma montanha, por exemplo, constituído por uma única e maciça pedra ou rocha. A palavra deriva do latim monolitos, que vem do grego, quer dizer pedra única, também conhecida como icebergs. Os icebergs são geralmente resultados da erosão que normalmente expõe essas formações, na maioria das vezes feitas de rochas muito duras, de origem metamórfica ou ígnea. Diversos monólitos de grande tamanho são encontrados ao redor do mundo. Entre eles estão Monte Augusto, também conhecido como Burriguhá, na Austrália Ocidental, promovido pelas agências de turismo australianas como sendo o maior monólito do mundo. Pine Mountain, Victoria, Austrália. Pão de Açúcar, Rio de Janeiro, Brasil. Penha de Bernal, México. Entretanto, o município de Quixadá concentra o mais exótico conjunto dessas formações rochosas. A mais famosa é denominada Pedra da Galinha Choca. Para que possamos entender o atual cenário geomorfológico de Quixadá, é necessário entender um processo chamado intemperismo. Intemperismo é um processo natural de degradação e transformação das rochas, solos e minerais, que em seguida podem ser erodidos. E eles acontecem em três tipos: o químico, o físico e o biológico. Não podemos negar a beleza das diversas formas que rodeiam esta cidade. Muitas das formações instigam nos moradores da região por seus mistérios, rodeados de contos e lendas. O intemperismo pode ser considerado uma palavra-chave para a paisagem atual e responsável pela transformação do ambiente para que, ao longo do tempo, possa revelar formas fantásticas na geomorfologia de Quixadá. Certas formas, muitas das vezes, não possuem explicação para a população local. Porém, essas formas nas rochas são frutos do intemperismo. Há várias formas de fácil resolução, que inclusive podem ser explicadas sem muita dificuldade. O intemperismo físico é o principal intemperismo que atua em Quixadá. Ele acontece principalmente pela termoclastia. Fisicamente explicando, é quando um corpo é submetido a uma temperatura alta e se expande. E, quando é submetido a uma temperatura baixa, ela contrai. Este movimento diário de contração e retração das rochas faz com que ela se fragilize, havendo rupturas. No decorrer dos anos, a rocha Pedra da Galinha Choca foi submetida ao intemperismo físico e o movimento de contração e retração da rocha fez com que ela tivesse esse aspecto. Outro tipo de intemperismo é o químico. Ele acontece quando há uma transformação na estrutura química do solo ou da rocha. Isso acontece principalmente com as chuvas torrenciais em Quixadá, quando a chuva ácida transforma os minerais primários em minerais secundários, fazendo com que se transformem em minerais mais frágeis, havendo rupturas. Um exemplo de intemperismo químico em Quixadá é a rocha Pedra Riscada. A sua feição tem ranhuras que se chamam caneluras,
que é caminhos onde a água passa. O tipo de intemperismo biológico é o tipo em que há um ser vivo envolvido. Um grande exemplo é uma calçada levantada pelas raízes de uma árvore. Isso é um tipo de intemperismo biológico, a vida atuando nas rochas ou no solo. Encontramos exemplos em praticamente todas as rochas em Quixadá, pois todas têm alguma árvore ou algum ser vivo morando nela. Sabemos quais os tipos de intemperismo. Agora, podemos fazer um resgate para entendermos o cenário atual. Sabe-se que hoje o globo terrestre é composto por alguns continentes que estão se movimentando constantemente. Porém, esses continentes um dia formavam apenas um enorme continente, onde o atual litoral brasileiro era ligado diretamente ao continente africano. E o Nordeste foi o último contato entre Brasil e a África. Essa separação ocorreu há cerca de 140 milhões de anos, e isso causou falha no interior da superfície. Há milhões de anos atrás, o planeta Terra era constituído por apenas um continente, mas hoje são vários. O que aconteceu foi que esse continente foi se separando, e o Nordeste brasileiro foi o último contato entre Brasil e o continente africano. E isso aconteceu há aproximadamente 140 milhões de anos atrás. Essa separação causou rupturas no interior do solo brasileiro, chamado rifts, que foram sendo preenchidos por magma vindo do interior do planeta. Essa injeção do magma fez com que, atualmente, Quixadá tivesse essa forma geomorfológica. Então, quer dizer que a rocha mais alta de Quixadá já esteve abaixo do solo? A resposta é sim. Aproximadamente 40 milhões de anos atrás, esse magma que foi injetado são as rochas que podemos ver na atualidade. Na injeção do magma, o solo estava aqui e as rochas estavam aqui. Então, o solo ele foi sendo atingido pelo intemperismo até baixar, e as rochas foram as partes mais difíceis, chamados resíduos. Elas não foram capazes de ser atingidas pelo intemperismo tão forte quanto os solos. Então elas restaram. Então, sabemos sobre a separação continental e a origem das rochas magmáticas. Descobrimos que elas se formaram abaixo do solo. Então, tudo isso que você vê estava sobre o solo. Vamos descobrir agora o processo que levou essa grande mudança no nosso relevo. O curral de pedras de Quixadá é conhecido como serrote ou monólito. Sua escala de ocorrência é considerada gigantesca, o que atribui à paisagem um caráter singular, com grande destaque visual. Os monólitos estão concentrados em mais de 50 elevações, conferindo à área um aspecto único no Brasil. Os monólitos de Quixadá fazem parte da Associação Mundial de Montanhas Famosas, o Famous Mountains Association. Nas proximidades do Açude Cedro, que é o mais conhecido ponto turístico de Quixadá, podemos encontrar vários monólitos da cidade. A Pedra da Galinha Choca, tendo seu nome derivado de sua curiosa forma. A Pedra Faladeira, a Pedra da Agulha e também a Cabeça do ET. São formações curiosas. Cada um dos monólitos tem uma forma e um visual diferente. Para entender melhor, vamos aos detalhes nas ações do intemperismo e ver também os tipos de Inselbergs. Segundo o professor Rubson Maia, o Quixadá apresenta 3 tipos de Inselbergs. O tipo 1 são os de feições de fraturamento, onde o que predomina é o intemperismo físico, como um exemplo, a Pedra da Galinha Choca. O tipo 2 é as feições de dissolução, onde o que predomina é o intemperismo químico, onde as chuvas ácidas atuam. E o tipo 3 são as rochas maciças, antigas e difíceis de serem intemperizadas pelos 2 tipos de intemperismo, o químico e o físico.
Segundo a professora Wanda Salles, há ainda um quarto tipo de rocha, chamado rocha composta, que é uma junção entre os 3 tipos de rochas apresentados pelo professor Robson Maia, que inclusive compõe a maioria das rochas em Quixadá. Nos icebergs de Quixadá, há diferentes aspectos que podem ser observados pela população, como por exemplo os veios, que são linhas brancas. E você já deve ter se perguntado, o que são essas linhas brancas? Essas linhas brancas foram rupturas no momento do esfriamento do magma. E elas foram preenchidas novamente pelo magma de diferentes épocas. O sentido desses veios indicam a fragilidade da rocha, pois você pode perceber que na maioria delas, aonde tem a direção de um veio, tem alguma ruptura. Outro aspecto são os tafones, que são buracos nas rochas. Esses tafones podem ser grandes ou pequenos, em grande quantidade. Os pequenos, em grande quantidade, são chamados de honeycomb, pois têm um aspecto de uma colmeia de abelha. E os grandes podem acontecer em grande quantidade, até chegando a atravessar ao outro lado da rocha. Como um grande exemplo, a cabeça do gigante. Outro aspecto são as rochas isoladas. Você já deve ter se perguntado, como essa rocha veio parar aqui? Bom, ela pode ter parado lá através de um transporte ocorrido há milhões de anos, onde o solo vai moldando o seu caminho, ou através da explanação. Explanação é um processo que acontece no interior do solo. Esse processo no interior do solo é um processo de intemperismo intenso, onde quando o solo baixa, ele aparece e fica solitário. Outro aspecto são os desmoronamentos. Desmistificando de que Quixadá não possui caverna, Quixadá possui sim. Um grande exemplo são as cavernas da rocha Pedra Riscada. Isso é um grande exemplo de desmoronamento de rochas. E por último, as formas pontiagudas. As partes mais resistentes podem estar distribuídas de tal forma no corpo da rocha que, ao se desmembrar-se das partes frágeis, pode apresentar feições pontiagudas, como é o caso da Pedra da Agulha em Quixadá, e entre outras distribuídas pela cidade.